Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela oportunidade que nos proporciona do estudo, rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a sua companhia, o seu aconselhamento, para que nós consigamos extrair das leituras boas novas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se mantenha sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura, né, não com o texto evangélico, mas com uma questão do Livro dos Espíritos que guarda íntima relação com o nosso estudo do dia de hoje. É a questão de número 663, que fala da prece. E a questão formulada ao Espírito é a seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? O Espírito responde assim: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que, do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera, vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais das vezes que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo próprio esforço. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 8, o Encontro de Cultura. E para a gente poder fazer uma ligação com a leitura anterior, né, eu vou levantar alguns pontos. Vou iniciar me redimindo do erro que eu cometi, um ato falho, né, quando eu fiz a leitura, a canção que Nicomedes tocava ao piano, é uma obra de Liszt, ela tem por título Sonho de Amor, e eu li Senhor de Amor, né? Então é Sonho de Amor. Mas nós vimos lá pelo relato de Alzira, né, quando ela foi inquirida acerca da notícia que ela deu, que ela foi até uma residência, né? Então, a nova amiga
do Ernesto e da Evelina relatou as suas experiências nesses 2 meses de estadia, detalhando a maneira, né, pela qual ela formulou o conceito, né, chegou à conclusão de que estão todos mortos. O diálogo que ela manteve com a jovem Corina, né, em que a jovem dá a chegada da notícia da chegada da mãe vinda da Terra, né, e os experimentos relatados pela senhora Tamburini, né, num determinado instituto de estudos psíquicos, né, que confirmaram a ela, a senhora Tamburini, que ela já não está mais no corpo físico. São essas 2 informações que a Alzira conjuga, né, constituindo a base, né, da informação que ela passa para o Ernesto e a Evelina de que estão todos mortos, né. Isso a levou a fazer aquela citação: alguém já me disse que estamos todos mortos, né. Ademais, ela dá conhecimento ao Ernesto e à Evelina, né, dessa visita que ela fez e da excursão, né, as impressões que ela colheu acerca do entorno, né. A cidade fabulosa onde eles estão, com uma arquitetura toda diferente, né, jardins e tal, e particularmente os materiais utilizados na construção da cidade, que são incomuns, né, o jade, o cristal e o lápis lazuli, né, vamos se lembrar disso. E no finalzinho da conversa que eles mantêm, quando a Evelina manifesta interesse por conversar com um padre, né, ela faz a menção de que os padres ali são diferentes, né. Ela diz: não se limitam aos serviços da fé, prestam socorro espiritual eficiente e positivo em nome de Jesus. Então, esse, vamos chamar assim, é o resumo, né, daquela leitura. Então vamos aqui à leitura do capítulo 8, Encontro de Cultura. Ernesto Fantini e a senhora Serpa usufruíam horas e horas de confortadora intimidade no pátio, mantendo interessantes conversações. Mais de 15 dias haviam transcorrido sobre o primeiro encontro. Evelina, tanto quanto o amigo, já se familiarizara com os banhos terapêuticos e ambos já haviam entrado em contato com a senhora Tamburini, que Alzira indicava como sendo a pessoa mais culta de suas relações. Essa prestimosa criatura, a senhora Tamburini, lhes hipotecara a promessa de conduzi-los tão logo quanto possível ao Instituto de Ciências do Espírito, que funcionava ali mesmo, num dos recantos do grande jardim. Sem qualquer dúvida para os dois, as considerações da senhora Tamburini eram até então as mais esclarecedoras que tinham ouvido. No tete-a-tete quase diário, solicitava-lhes maior reflexão em torno da matéria, a escalonar-se em diversos graus de condensação, e mais amplo exame das percepções da mente, a se alterarem conforme os princípios de relatividade. Noutros lances dos repetidos entendimentos, rogava-lhes estudar neles próprios a extrema leveza de que se viam possuídos, a agilidade do corpo sutil que envergavam agora e a maneira singular em que exprimiam o pensamento, como se as ideias se lhes guinchassem do cérebro em forma de imagens, acima das suas possibilidades habituais de contenção, de concentração. Que se detivessem também a perquirir ou a interrogar, naquele novo clima de vida, as ocorrências telepáticas, a se erigirem ali,
em fenômeno corriqueiro, apesar de não prescindirem e de não dispensarem da linguagem articulada. Bastava maior grau de afinidade entre as pessoas para que se entendessem harmoniosamente em derredor dos assuntos mais complexos, com o mínimo de palavras. Evelina e Ernesto acolhiam satisfeitos as judiciosas apreciações da senhora Tamburini, que aceitava plenamente ela, a senhora Tamburini, a convicção de serem criaturas desencarnadas em algum departamento do mundo espiritual. Entretanto, não obstante o respeito que lhes mereciam, não logravam admiti-las por verdade inconteste. Evelina e Ernesto não admitiam a mesma ideia da senhora Tamburini. Evelina, sentada no chão relvoso, gramado, ao pé de Fantine, que se acomodava num pequeno escabelo, uma banqueta, iniciou o diálogo avaliando Cismarenta. De fato, diz Evelina, de fato, a cada dia me sinto mais leve, sempre mais leve. E com isso, vou perdendo o controle de mim mesma. Noto que os meus sentimentos sobem do coração para o cérebro à maneira das águas de um manancial profundo ao jorro da fonte. Na cabeça, observo que as emoções se transfiguram em pensamentos que me escorrem imediatamente para os lábios em forma de palavras, a partirem de mim, quais as correntes líquidas que se estendem para além do nascedouro terra adiante. Bem lembrado, volta Ernesto, você definiu com precisão meu próprio estado de espírito, então ele sente o mesmo. Mas escute, Ernesto, advertiu a moça, tocando a base de árvore robusta. Que vê aqui? Um tronco. E ali, no canteiro mais próximo? Cravos. Seria este o mundo espiritual? Se a matéria e a natureza estão presentes em tudo, segundo as conhecemos? Concordo, diz o Ernesto, em que para nós dois, que não possuímos estudos claros com referência às nossas atuais condições, tudo isto aqui é absurdo, alucinante. Mas, sim, nada podemos afiançar de afogadilho, diz o Ernesto. Você está influenciado pelas ideias da Tamburini? Pergunta Evelina. Não tanto. Faço minhas próprias ilações. Ouça, Ernesto. Se estamos mortos para os entes que amamos, por que não nos vieram ainda buscar os seres queridos de nossas famílias, aqueles que nos precederam na vida nova? Nossos avós, por exemplo, e os amigos íntimos que todos vimos morrer. E quem disse a você que eles já não terão vindo? Como justificar essa alegação? Diz a Evelina. Recorde, Evelina, as lições elementares de casa. Um televisor capta imagens que não vemos e nos las transmite com absoluta lealdade. Um rádio mirim, um rádio portátil, assinala mensagens que não escutamos e nos las entrega com a maior clareza. É muito provável estejamos sendo vistos e ouvidos sem que tenhamos até agora despertado a faculdade precisa de escutar e enxergar neste plano. Ernesto, volta a Evelina, e as orações?
Se somos espíritos libertos do chamado corpo carnal, alguém no mundo ter-se-á lembrado de nós em prece. Sua senhora, sua filha, meus pais, meu esposo. Aí o Ernesto diz: não conhecemos o mecanismo das relações espirituais, nem temos qualquer estudo de ciências da alma. Quem afirmará que não estaremos ambos sendo sustentados pela força das orações daqueles que amamos, ou daqueles outros que ainda nos amem? O que quer dizer? Diz o Ernesto. Que contas já nos foram apresentadas neste hospital? A que e a quem devemos os cuidados e gentilezas que nos são dispensadas diariamente? Não compramos as nossas roupas novas e nem as utilidades que usufruímos. Você, tanto quanto eu, já endereçamos a alguma enfermeira aquela conhecida pergunta: quem paga? Já indaguei, diz a Evelina. Qual foi a resposta? Aqueles que vos amam. Quem são estes, do seu modo de ver? Em meu caso, diz a Evelina, meu esposo e meus pais. Tenho minhas dúvidas, torna o Ernesto. De início, supus estivéssemos em recuperação no Instituto de Saúde Mental. Entretanto, cada dia que passa nos surpreende em nível mais alto de consciência no que diz respeito aos nossos raciocínios. Se nos demorássemos num hospício, depois de algum colapso nervoso, a nossa restauração não se faria assim tão rápida. Quebrou-se, porém, o fio da interessante conversação. A senhora Tamburini abordou-os à pressa, a fim de avisar que o encontro de cultura espiritual estava marcado para a noite que se avizinhava e urgia se apressassem. Munidos do necessário consentimento, ei-los que se dirigem para a organização, às 7 da noite, junto da amiga que os recomenda, à estima do mentor em serviço, o irmão Cláudio. São recebidos no Instituto, então, pelo irmão Cláudio. Acolhidos com simpatia no recinto, onde se instalavam 23 pessoas, notaram a presença de enorme globo, que de certo se prestaria como ponto de partida para valioso aprendizado. O orientador principiou a reunião notificando que a turma estaria ali em aula dialogada e que não era ali senão um companheiro dos demais, com erros, hipóteses, aproximações e acertos em tudo aquilo que viesse a dizer. Qual o tema, professor? Se indicou senhora distinta. Da existência na Terra. Em seguida ao esclarecimento, o diretor do grupo teceu preciosos comentários em torno das funções do orbe terrestre na economia cósmica e prosseguiu. Reflitamos, meus amigos. Quem de nós, na atualidade de nossos conhecimentos incompletos, conseguirá deitar sabedoria no campo da inteligência, tão só pelo testemunho das impressões pessoais? Não ignoramos que a Terra é um gigantesco engenho no espaço, transportando consigo quase 3 bilhões de pessoas físicas, conduzindo-as pelas vias do universo sem que saibamos ainda ao certo em que base de força se dependura, informando-nos unicamente de que semelhante colosso realiza ao redor do Sol
uma órbita elíptica com a velocidade média de 108 mil quilômetros por hora. Enquanto certas regiões do planeta se encontram aprumadas para o zênite, em outras as criaturas se acham de cabeça para baixo diante do nadir, sem que ninguém dê por isso. Até ontem, qualquer pessoa asseverava que a matéria densa de uma paisagem se constituía de elementos sólidos em repouso. Hoje, porém, qualquer jovem estudante sabe que essas impressões são imaginárias, de vez que a matéria em toda parte se dissolve num misto de elétrons, prótons, nêutrons e deuterons, encerrando-se em energia e luz. Qualquer homem reside num corpo do qual se faz inquilino, respira e atende aos impositivos da nutrição, sem maior esforço de sua parte. De que maneira, então, dogmatizar afirmativas sobre causas, processos, aperfeiçoamento e finalidade de nossa existência terrestre pelos acanhados recursos dos nossos sentidos comuns? Estabelecendo-se comprida pausa, aventou um cavalheiro. Professor, com essas deduções o senhor quer dizer que a vida na Terra deve ser interpretada como um trabalho especial para o espírito. Cada qual nasce para determinada tarefa, com possibilidades de evoluir para outras, sempre mais importantes, e que, por isso mesmo, não será possível arrebatar, tomar, roubar, arrancar, tomar às criaturas os princípios religiosos de que dispõem, sem prejuízos calamitosos para elas próprias. A ciência avançará desvendando os segredos do universo, resolvendo problemas e suscitando desafios novos à sua capacidade de investigação. No entanto, a fé sustentará o homem nas realizações e provas que é chamado a atravessar. O espírito renasce no mundo físico tantas vezes quantas se façam necessárias para utilizar-se, aperfeiçoar-se, lucificar-se. E à medida que se aprimora, vai percebendo que a existência carnal é um ofício ou missão a desempenhar, de que dará a ele conta certa ao término da empreitada. O explicador revelava tamanha altura cultural através da exposição em andamento que raros apartes se fizeram ouvir. Sem desviar por isso a espinha dorsal da preleção da aula que pretendia, indubitavelmente, preparar os ouvintes para a aceitação pacífica do novo estado espiritual a que se haviam transferido, comentou: se as leis do Senhor se manifestam claras e magnânimas em todos os departamentos da experiência física, estaríamos acaso desprezados por Deus, desprezados por Deus, quando ultrapassamos as fronteiras da morte? Referimos-nos aterrados ao aniquilamento das vidas humanas quando as guerras varrem a face do planeta. Entretanto, que concluir acerca dessas mesmas vidas humanas a se extinguirem metodicamente nas épocas de paz? Conservar-se-ia o Senhor indiferente aos nossos destinos em algum lugar do universo? Ele que inspira a graduação do alimento para a criança e para o adulto, relegaria ao abandono a criatura desencarnada
quando a criatura vestida de agentes físicos vive e age numa esfera de ação na qual os fatores de previsão e proteção oferecem todos os dias os mais belos espetáculos de grandeza. Ninguém ali penetrava a fundo o caráter sibilino, misterioso ou enigmático, o caráter misterioso daquelas alegações. Os circunstantes, pelo menos em maioria, não se apercebiam de que estavam sendo adestrados delicadamente, a fim de admitirem a realidade espiritual sem barulho. Surgindo mais ampla cota de silêncio, em virtude de achar-se o professor interessado em averiguar posições geográficas no globo à vista, Evelina cobrou ânimo e perguntou: Irmão Cláudio, todas as pessoas registrarão sensações iguais entre si depois da morte? Não. Cada qual de nós é um mundo por si. E em razão disso, cada individualidade, após largar o carro físico, encontrará emoções, lugares, pessoas, afinidades e oportunidades, conforme desempenhou o ofício, ou melhor, os deveres que lhe competiam durante a existência na Terra. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Cláudio entreteceu ainda apontamentos ricos de beleza e de lógica, e ao término da brilhante tertúlia, palestra, Ernesto e Evelina estavam reconfortados e felizes, ao modo de viajantes, sedentos de valores da alma, depois de se abeberarem numa fonte de luz. A leitura enseja muitas possibilidades, de abordagem, mas eu vou me prender basicamente em duas, e se os irmãos depois quiserem fazer algum comentário para a gente poder avançar, fiquem à vontade. Mas basicamente, do começo para o final da nossa leitura, vamos assim chamar a atenção. A nossa irmã Tamburini, preparatoriamente, remete às inquirições, às dúvidas, a curiosidade dos nossos irmãos Evelina e Ernesto na direção do que os cerca e deles próprios. Então, de saída, ela pede que eles reflitam, que eles observem os graus diferentes de condensação da matéria no ambiente, as percepções da mente, como eles estão mais sensíveis, mais e a leveza e a agilidade dos corpos sutis que eles envergam. E chama atenção para um aspecto muito particular, que é a expressão do pensamento, e as ocorrências telepáticas que acontecem ali. E nisso a Evelina dá depoimento dela própria. Quando ela diz que ela não consegue se conter, ela diz assim: vou perdendo o controle de mim mesma. A fluidez do que ela sente para o pensamento, que se transforma em verbo, ela fala, é uma coisa tão espontânea, vamos colocar assim, que assusta. E ela diz: eu perco o controle de mim mesma, ela não se contém. A explicação disso está no Livro dos Espíritos, na questão 282. Na questão 283. Lá a gente encontra assim: os espíritos não podem dissimular seus pensamentos. Para os espíritos tudo é patente. Então, dessas observações da própria Evelina e do Ernesto, a gente já extrai que eles começam a
prestar atenção em como as coisas estão modificadas. Tem uma outra coisa interessante também, né? A respeito desses, vamos chamar, fenômenos telepáticos ou ocorrências telepáticas, né? O entendimento se dá em cima de assuntos complexos com o mínimo uso de palavras, como se houvesse uma afinização dos pensamentos, como se os pensamentos se entrelaçassem, né? E na questão de número 282, a gente encontra a explicação para isso. Lá diz o Espírito assim, eles, se referindo aos espíritos na erraticidade, eles se veem e se compreendem. Se veem e se compreendem. O fluido universal estabelece entre eles permanente comunicação. Passo a passo, os espíritos vão perdendo a necessidade de articular os pensamentos em palavras. E aí a comunicação se dá por aquilo que a irmã Tamburini chama de fenômenos telepáticos. Né? Mais adiante, né, a Evelina formula questionamentos, mas que mundo espiritual é esse que as coisas estão é como se eu tivesse no mundo, né? Não pode ser o mundo espiritual, tem que ser o mundo físico, né? E aí ela aponta o tronco, ela aponta a flor, né? E aí o que a gente vê é um certo conflito. Então ela questiona, né? O que ela vê não coincide com o conceito que ela tem de mundo espiritual, né? E ela questiona, mas se nós estamos no mundo espiritual, essa matéria, né? E aí o Ernesto começa, ele já está um pouco mais à vontade, né, no plano, ele começa a responder, colocar, vamos dizer assim, outro ponto de vista para ela. Ele diz, com relação à matéria, por exemplo, nós não possuímos estudos claros, né? Então, pode parecer absurdo, mas não é por si. É por nós que ainda não conseguimos apreender a natureza do ambiente que nos acolhe, né? Aí ela volta, mas se nós estamos mortos, cadê aqueles que nós amamos que nos precederam no túmulo? Os nossos parentes queridos que morreram antes de nós, que não vieram se reunir conosco, né? E a gente encontra no Livro dos Espíritos alusão a isso, esse questionamento dela. Está na questão de número 286. Mas o Ernesto responde para ela, mas quem diz que eles já não vieram? Quem diz que eles já não passaram por aqui, já não estiveram conosco, já não estão conosco? Não estão no presente conosco. E aí ele cita 2 exemplos do mundo físico fáceis dela entender. A televisão transforma ondas magnéticas em imagem, o rádio transforma ondas magnéticas em som. O que a gente não vê existe, está lá. Nós só não captamos. Agora, ao meu redor, né, existem ondas magnéticas que, devidamente sincronizadas com uma antena receptora, vão se transformar em imagem, em som. Né? Então, a respeito dos parentes, ele diz, olha, o fato de você não ver não significa que eles não estejam aqui. Né? E ela faz uma consideração a respeito de prece. Ela diz, mas e as orações? Né? Alguém no mundo tem que ter se lembrado de nós. Né? O motivo de eu ter lido o Livro dos Espíritos, a prece, é exatamente por isso. E ele responde, mas escuta, quem diz que nós não estamos aonde estamos e na condição que estamos por força das preces, das orações daqueles que nos amam? Ele disse, quem pode dizer que nós não estamos sendo sustentados pela força das orações daqueles que nos amam, ou daqueles outros que ainda nos amam, né? Essa questão também a gente pode encontrar recurso, né, no Livro dos Espíritos, a respeito da prece.
ele faz uma questão muito simples para ela. Você veste, você está alojada e tal. Quem paga por isso? Já te apresentaram a conta? Não, não apresentaram a conta. Você, por acaso, fez a pergunta quem está pagando? Perguntei. E qual foi a resposta? Aqueles que vos amam. E ele reputa a sustentação deles, que ela entende material, né? Como função da oração daqueles que amam os dois e que permanecem em outro plano. Ou estão no mesmo plano. Né? Os que antecederam e que amam, né, intercedem por eles pelas orações. Nesses dois pontos, né, o ponto da reunião com a família, né, e o ponto da prece, as questões, no caso da reunião com a família, né, as questões que nós já passamos de 163 e 164, né, aliás, perdão, a questão de número 286, né, ela diz assim, por conta de não estarem reunidos, é necessário algum tempo para que o espírito reconheça a si mesmo e alige, retire o véu material. Então, se voltarem ao nosso lar, né, o André Luiz estava assistido, né, pelo espírito o tempo todo. Não conseguia captá-lo porque estava numa sintonia diferente. Aqui é o mesmo raciocínio. É necessário um certo tempo até que ela consiga sintonizar-se consigo mesma, tomar consciência de si mesma e alijar o véu material, situar-se efetivamente no plano espiritual. No caso da materialidade do meio ambiente, né, a gente tem a resposta nas questões de 163 e 164 do Livro dos Espíritos. E lá ele diz assim: a alma passa algum tempo em estado de perturbação. Aquele cuja consciência ainda não está pura guarda por muito mais tempo a impressão da matéria, que é o que acontece com a Evelina. Ela vê um tronco, vê uma flor, ela vê a relva que ela está sentada e ela se acha no mundo material. A impressão da matéria ainda é muito forte nela. Né? E por fim, a questão da prece, né? Como vamos chamar assim, o sustentáculo deles no plano espiritual. E aí eu sugiro, curto, né? Eu sugiro a leitura do Livro dos Espíritos, das questões que vão de 658 a 666, que fala da prece, e de onde eu extraí, onde eu li, né, nosso texto de abertura, a prece por si mesmo. Lá se fala da prece em geral, da prece por si mesmo, da prece pelos mortos, da prece pelos espíritos. Né? Então, o que a gente tem que entender também, né, no caso quando ela fala que não consegue a sintonia com os seus parentes, né? Existe também um outro problema que é relatado lá na 257, que a gente tem que levar em consideração. Né? Os espíritos, na erraticidade, eles ouvem e veem aquilo que lhes interessa. Aquilo com que eles se sintonizam, vamos colocar assim, aquilo que lhes atende à necessidade de momento. Então, vou dar um exemplo muito simples. Ela encontrou-se imediatamente com o Ernesto. Ora, não era o interesse dela lá atrás, quando ela encontrou com o marido lá no Morumbi e tal coisa, não era o interesse dela retomar a conversa com o Ernesto Fantini, a conversa agradável, esclarecedora que ela teve com o Ernesto Fantini. Esse interesse direciona a Evelina, direciona para o Ernesto, ela manda na direção do Ernesto. Então, na erraticidade, os dois se encontram rapidamente. Não é a mesma coisa com os que ela ama e que viu partir há muito tempo, por exemplo. Né? Então,
essa ideia de que a ligação do espírito, né, no campo das percepções é balizado pelo interesse dele, a vontade, o que ele deseja é que, vamos dizer assim, que lhe permite a sintonia, está lá na questão 257, né, o ensaio teórico da sensação dos espíritos. E ele diz assim, todos porém, extraindo, todos porém, todos os espíritos, porém, assim os superiores como os inferiores não ouvem e não sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Eles podem livremente tornar ativas ou nulas as suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Né? Quanto a isso, eles não conseguem se isolar. Bom, então nós vimos que o Ernesto, com um pouco mais de abertura, consegue atender a Evelina, né, nos questionamentos que ela faz. E aí nós vamos para a parte mais importante, né, que é a intervenção do irmão Cláudio. O irmão Cláudio, com muita sutileza, com delicadeza, ele lança a mão inicialmente do conhecimento que é comum a todo mundo, né, que é a vida na Terra. E o tema é da vida na Terra, da existência na Terra. Né? E mostra, através da própria Terra, do globo, né, a grandeza da construção divina. Né? E com esse raciocínio primário, inicial, né, ele abre a oportunidade para a reflexão do mundo fora da matéria. Né? Então, chama atenção para a grandeza da obra divina, né? Para abrir daquilo que se vê, para abrir a oportunidade na reflexão, né, acerca da existência na imaterialidade, depois da morte do corpo físico. Ele expõe a visão, né, de que a existência física é um trabalho especial, ele diz. Trabalho especial para o espírito, cujos resultados, né, ele colhe ao término da experiência. A experiência na carne. Com o desencarne, ele colhe os resultados do seu trabalho. Né? E, ao final, né, o espírito encontrará as emoções, os lugares, as pessoas, as afinidades, as oportunidades que ele viveu, que ele construiu, que ele alimentou, né, durante a sua existência corpórea. Então, quando a Evelina pergunta, é igual para todo mundo? Não. Cada um vive um universo próprio, é como se fosse um universo próprio. Né? Tudo é particular, tudo é pessoal, vamos dizer assim. E ele arremata dizendo, cada um com o ambiente que criou. E diz, ninguém pode conhecer o que não estuda. E ninguém pode reter qualidades que não adquiriu. Ele vai viver, o espírito, na erraticidade, vai viver a realidade que criou para si mesmo. Né? Mas assim, o que chama a atenção mesmo é a maneira como ele coloca o assunto. Quando ele começa falando da Terra, ele chama a atenção para coisas que a gente não para pensar. Você para pensar que você está montado, literalmente montado, numa grande esfera, uma enorme esfera, né, em que não faz diferença para quem está aqui ou quem está lá na China. Os dois estão em pé em cima da mesma esfera. Ninguém está deitado, ninguém está de cabeça para baixo, está todo mundo de pé sobre a mesma esfera. E que essa esfera, ela gira em torno de uma grande estrela, que não é a maior, né, a uma velocidade de 108 mil quilômetros por hora. Você está num veículo em movimento a 108 mil quilômetros por hora. Ninguém para ver isso. Ninguém para pensar que está de pé aqui, que o outro que está lá do outro lado do mundo, no extremo oposto, do outro lado, literalmente do outro lado, Zenit Nadir, né, também está em pé. Né? Que a matéria é densa, se você olhar ela, pelos próprios instrumentos que a gente desenvolveu, você vai ver que ela não é tão densa assim.
né? E que se você começar a estudar lá em profundidade, que ela é composta de minúsculas partículas, ele cita, né? E que se você avançar mais ainda, ela se resume em energia e luz. Quer dizer, os conceitos a respeito de matéria, né, e fluido, né, tem que se expandir muito, né? Coisas que a gente não pensa, é o que ele começa a... No dia normal você não pensa nisso, mas é a realidade que te cerca, né? Que o corpo que você habita, né, é uma máquina, vamos dizer assim, perfeita, né, que te isenta da obrigação de ficar pensando em como é que ela funciona. Você não está pensando agora como é que funciona seu rim, seu fígado, seu coração. Você respira na certeza de que o ar está presente. São coisas que a gente não pensa. E ele puxa esse conhecimento para a gente entender a complexidade da obra de Deus. E aí ele arremata dizendo assim: não dá para você simplificar as coisas. De que maneira você pode dogmatizar afirmativas sobre as causas, os processos, o processo de transformação ou de aperfeiçoamento, a finalidade da existência? Não dá para simplificar isso. Isso é uma coisa complexa também, né? E aí ele puxa para o lado que interessa. Lá não são todos espíritas, tem diversas religiões. E ele já disse, ninguém pode ser roubado, privado da sua religião, seu apoio religioso, né? Mas a gente tem que entender, né? Isso está além das religiões, o ambiente que nos cerca. E aí ele diz, com essa complexidade do mundo físico que você consegue ver, né? Por que Deus abandonaria a criatura, né, quando ela se transfere para o mundo espiritual? Por que ela não seria objeto da mesma atenção e não viveria num ambiente tão complexo quanto é o mundo físico, na erraticidade? Então, é o questionamento dele, no sentido de Deus te desprezou depois que você morreu? Ele te assistia tão bem no mundo material, vai te desprezar agora? Né? É um chamamento, vamos dizer assim, a que as pessoas parem para pensar, né, acerca do momento que estão vivendo, né? Aqueles conceitos todos que as religiões colocam para nós, né, em algumas vezes, eles conflitam com a realidade que a gente vive. Então, para eles, católicos, a Evelina, né, a Dona Alzira, né, existem zonas de conflito. E é isso que o irmão Cláudio puxa, né? Na verdade, o que ele está fazendo é, muito sutilmente, muito delicadamente, né, fazer as pessoas pensarem acerca da realidade que as cerca. Aquilo que as circunscreve, que as envolve. E aí, tirarem as próprias conclusões. Qual é o grande objetivo? Não ferir, não conflitar, não escandalizar ninguém na sua convicção. Permitir que cada um evolua daquilo que tem como verdade para uma outra concepção, um outro ponto de vista um pouquinho mais adiante, vamos dizer assim, né? Sem impor absolutamente nada, imprimindo em cada um a sede por conhecimento novo, por entendimento novo. Então, basicamente, né, é isso que me chama a atenção no capítulo. Existem esse capítulo em particular demandaria um tempo ainda maior, né? Mas assim, a grosso modo, né, a gente pode ressaltar esses aspectos. Eu chamaria a atenção somente para o encerramento do irmão Cláudio e gostaria que a frase ficasse como nossa frase de encerramento. Nós somos únicos, né? Únicos. Nós não seremos enquadrados como um rebanho, como uma grande massa de pessoas homogeneamente constituídas, né? E
a importância que é, né, o que a gente faz para si mesmo, né, em relação ao futuro, ao nosso prosseguimento. Então, quando ele diz, ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu, ele aponta para a importância do trabalho nosso, né, no dia a dia, enquanto estamos encarnados, principalmente, na direção de adquirir mais conhecimento, de entender melhor a lei de Deus, né, e de evoluir, desenvolver a virtude. Ninguém pode conhecer o que não estuda, nem reter qualidades que não adquiriu. Nós encerramos então a leitura do capítulo 8, né, renovando aos irmãos a possibilidade do contato, né, pelo chat, se houver qualquer coisa, os nossos irmãos podem colocar lá no chat que a gente responde, troca a informação. Nós encerramos a leitura, o estudo do capítulo 8, renovando a Deus os agradecimentos pela oportunidade, né, e rogando ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia, para que nós tenhamos facilidade em implementar, em colocar na prática os novos entendimentos que nós adquirimos. Que o dia de amanhã seja mais proveitoso que o dia de hoje. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e os mantenha assim, inundados de paz. Deus os abençoe.